Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto aponta que 97% dos entrevistados são contrários ao aumento de 22 para 27 vereadores. Entidades têm realizado mobilizações nas ruas e querem replicar a pressão feita em 2012, quando conseguiram reverter a proposta. A CIRP, OAB, Sincovarp, Ciesp, Observatório Social, Sincomerciários e Instituto 2030. Todas essas entidades estão reunidas no movimento 22 Vereadores Bastam, que procura mobilizar a população para barrar a Câmara Municipal de aumentar novamente o número de parlamentares para a próxima legislatura. O grupo tem feito adesivaços pela cidade e dialogado com munícipes. A ideia é unir forças com a pressão popular e a pressão das entidades. Hoje nós estamos aí em 6 entidades representando esse movimento, para que na volta da Câmara dos Vereadores esse projeto seja retirado de pauta em função dessa pressão. O que nós esperamos da população é uma participação para que a população também entenda essa causa, que é contrária ao aumento do número de vereadores, como algo bom para o município. Esse aumento custaria para os cofres do município ao redor de 15 milhões de reais ao longo de uma legislatura. Acreditamos que esse dinheiro pode ser melhor empregado, como, por exemplo, na contratação de mais médicos e mais professores. A proposta de emenda à lei orgânica do município deu entrada aqui na Casa de Leis pouco antes do recesso parlamentar. O texto conta com a assinatura de 14 vereadores e precisa tramitar por 3 sessões diferentes até ser votado em plenário. Para aprovação, são necessários 15 votos favoráveis em 2 turnos, com 10 dias de diferença. Na medida que você tenta um aumento do número de vereadores, parece que há uma defesa da classe para que possa haver um maior número de representantes da classe política na Câmara Municipal. Agora, a grande pergunta é, isso é necessário? A nosso ver, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial mostrou que 97% dos participantes eram contrários ao aumento. Por isso, representantes defendem que o povo seja ouvido antes de qualquer discussão. Um ofício foi enviado aos 22 vereadores para que promovam audiências públicas sobre o tema. Um representante do povo tem por obrigação ouvir o povo. Esse é o primeiro mandamento da representatividade. Então é fundamental que o povo se manifeste a respeito, porque esse aumento vai trazer consequências para a cidade. Nós não acreditamos que o aumento do número de vereadores vá trazer um aumento na representatividade, até porque os vereadores que estão lá eleitos estão lá para representar todos os munícipes de Ribeirão Preto e não para atuar como despachantes de pequenos interesses ou de pequenos grupos. Eu acho que 22 vereadores já representa muito bem. Em 2012, os vereadores aprovaram o aumento de 20 para 27 cadeiras, mas a participação das entidades e a pressão popular foram determinantes para que eles voltassem atrás. Na época, muita gente já achava que 20 parlamentares eram suficientes. O ideal seria que os 20 que estão apresentassem o que é que eles fizeram no decorrer desse período, principalmente no ano. 20 para Ribeirão é muito, devia baixar o salário deles, dos políticos em geral. Quem tem que defender o seu direito é o povo. E é lógico que a política se faz pela pressão. Um político, se ele ficar totalmente solto, ele vai colocar em prática as ideias que ele acredita serem as mais adequadas. Quando a população, quando as entidades de classe se manifestam e fazem a pressão, isso leva o vereador a reconsiderar muitas vezes a sua posição, porque afinal de contas a representatividade dele está abalada. Logo depois, uma ação foi movida na Justiça e o aumento autorizado para as eleições de 2016. Naquele mesmo mandato, os parlamentares reduziram a quantidade de cadeiras para 22. Aumentar novamente significa somar 15 milhões de reais às despesas da Casa de Leis. Eu acho que é um verdadeiro absurdo, uma coisa sem procedência, né? Para uma cidade do tamanho dessa não precisa mais do que 15 vereadores. 22 ainda eu acho muito. Teria que ter uma peneira maior, por exemplo, ser uma escolha melhor, por gente mais capacitada. É abusivo. 27, passa de 22 passar para 27. É muito dinheiro que corre, né? Nós vai pagar um preço muito alto que nós não deveria pagar, né, moço? Eu acho que não deveria aumentar, continuar no 22 mesmo. Eles querem ganhar muito.
Porque o ganho é bom, por isso que eles querem. A gente vai atrás deles, eles preferem ir para a cadeia, mas não dá ajuda a ninguém, né? Eu acho que para o momento que a gente vive no país não é necessário. Acho que aumentar o número de pessoas para estar legislando, se não for com qualidade, não vai resolver. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Sobre a solicitação de uma audiência pública, a presidência da Câmara informou que aguarda o retorno do recesso para discutir a questão com todos os parlamentares. Para falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o Álvaro Gradin, advogado. Doutor, mais uma vez as entidades vão às ruas para mobilizar as pessoas. Isso mostra que a participação do cidadão na política da cidade poderia garantir uma Ribeirão Preto bem melhor. Ótima tarde ao senhor. Olá, boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Veja bem, André, o artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, ele diz que todo poder emana do povo, mas ele é exercido pelos seus representantes. E esses representantes, eles são questionados apenas na época das eleições. Eles não estão acostumados a sofrerem questionamentos em cada uma das votações que eles participam. Sem a participação popular e da sociedade civil organizada, eles ficam livres para decidirem de acordo com as suas consciências. Doutor, muita gente talvez não saiba, mas o cargo de vereador era exercido sem remuneração. Hoje, muitos deles parecem trabalhar para si mesmos. Sim, exatamente. Você vê que sem a participação popular, esses vereadores eles vão decidir quantos representantes vão existir dentro desse parlamento e vão decidir a respeito dos seus salários, das suas verbas e suas indenizações, e em contrapartida sem defender os interesses do povo. Os vereadores falam em aumentar a representatividade, mas sem ouvir a população eles acabam perdendo a legitimidade. Pois é, essa representatividade é uma grande falácia desse argumento. Infelizmente, o nosso problema ele está no nosso processo eleitoral. E isso, de forma alguma, representa uma crítica à democracia. Mas o processo em que essas pessoas são eleitas. Quando as pessoas votam num vereador, hoje as pessoas estão votando numa chapa de um partido. Então, na realidade, ao aumentar o número de vereadores, simplesmente vai eleger mais pessoas do mesmo partido. O Poder Legislativo, ele é um coletivo de partidos e não de parlamentares. São os partidos quem mandam no Legislativo. E, através dos seus estatutos, eles controlam os votos desses representantes eleitos. Ribeirão Preto, doutor, já viveu a experiência de ter 27 vereadores e só para refrescar a memória de todo mundo, os projetos mais polêmicos foram aprovados contra a vontade popular, do mesmo jeito. Passou da hora de fazer mais com menos. Pois é, a experiência humana, né, a gente verificou aí no último ano de gestão do governo Bolsonaro que diminuindo o custo do Estado, você aumenta e melhora a economia, você aumenta a sociedade. Quando você aumenta o custo do Estado, você diminui a economia e diminui a sociedade. O Legislativo faz parte do Estado. Aumentando o custo do Legislativo, automaticamente você vai diminuir o crescimento econômico da cidade. As entidades estão cobrando aí a Câmara a realizar uma audiência pública. É uma obrigação dos vereadores responder pessoalmente a cada cidadão que se mostra contrário a esse aumento. Sem sombra de dúvidas, sem essa audiência pública, esses vereadores não vão saber qual é a opinião da sociedade civil a respeito desse assunto. É de suma importância que a sociedade seja ouvida, porque é ela quem vai custear esses novos vereadores, mas não será ela quem controlará os votos desses vereadores, e sim os partidos políticos. Doutor, e na iminência desse projeto pintar lá na Câmara, não sei se vai ser aprovado, se vai ser negado, mas é bom cada eleitor de Ribeirão lembrar, né, daquele vereador que votou favorável a esse aumento de cadeiras lá na Câmara. Sem sombra de dúvida, quem votar favoravelmente a esse projeto estará pensando apenas em si e na próxima eleição, e não na sociedade civil. Tá dado o recado. Doutor Álvaro Gradin, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui, um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, tenha uma boa tarde. Boa tarde, doutor.